Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula aqui de sistema linear, só que agora com o método de escalonamento. Até então a gente estava vendo aí um estudo com apenas duas letras, né? Duas variáveis. E agora nós vamos entrar com três variáveis. E aí a gente vai ter o objetivo de achar qual vai ser o valor de cada letrinha dessa daqui. Então é um sistema de escalonamento do tipo 3 por 3. Então ele apresenta aí três letras, não é isso? E também três linhas. Então nós temos um sistema aqui, ó, primeira linha, segunda linha e terceira linha, ou seja, três equações aí em três variáveis. O que a gente precisa entender é que a base, o princípio desse sistema, ele consiste no seguinte. A gente vai tentar fazer ao máximo o quê? Zerar aqui algumas variáveis, tá ok? Então, nesse sistema aqui acontece. Na segunda linha eu vou zerar a variável que fica na coluna x. Na terceira linha também vou zerar a variável x. E na segunda coluna aqui, que é na terceira linha, eu vou ter que zerar a variável x, como eu disse antes mais a variável y, tá certo? Deixando o quê? Apenas uma variável disponível, que é quem? O z. Bom, se eu tenho o valor da variável z, vocês concordam que eu substituindo aqui, falta achar quem na segunda equação? Somente a variável y. Se eu tenho o valor de z, o valor de y, sobra quem? A variável x. Então, esse método que eu estou falando aqui, nós chamamos de método de escalonamento, de escalar, né? Então, só que a gente vai escalar de baixo para cima, tá ok? Pessoal, vamos então aplicar aí a regra, né, em nosso primeiro exemplo. Então, nós temos o que aqui? Nós temos três equações, certo? Três linhas. E cada equação dessa, ou o sistema apresenta três variáveis. Variável x, a variável y, a variável z. Então eu posso falar que ele é um sistema de 3 por 3. Então ele tem três variáveis e três linhas. Muito bem. O que nós precisamos então? A regra diz que é o seguinte. Nós temos que zerar o valor do x da segunda e da terceira equação, que aqui já está zerado, né? Porque tem um buraco, não tem nenhum valor agregando x aqui. E também nós temos que zerar o valor do y na terceira equação. Então nós temos que zerar o x da segunda e da terceira e zerar o y da terceira. Então nós já temos aqui já uma ajuda do exercício. Então aqui como não tem nada, vale zero. Aqui como não tem nada, também vale zero. Então o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos transformar esse cara aqui em zero. Então nós vamos aplicar aquele método, né, da soma. A gente vai substituir aqui e zerar a variável y, que nem fizemos nos exercícios anteriores. Então vamos copiar quem? A equação 2 e 3 e vamos fazer a soma delas de tal jeito que eu elimine a variável y. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o menos y mais z tem que ser igual a 3. E o 3y menos z tem que ser igual a menos 5. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Se eu pegar e somar essas duas variáveis, por exemplo, menos y mais 3y, eu vou ter 2y. Então, eu não consigo zerar o y. Eu vou ter que criar uma maneira que esse menos y em cima se torne menos 3y. Por quê? Menos 3y mais 3y, eu zero ela. Então, eu vou multiplicar toda a primeira equação, toda essa equação por quanto? Por 3. Tá ok? Então, eu vou pegar aqui o y, vou multiplicar por 3, o z vou multiplicar por 3 e o 3 vou multiplicar por 3. Então vamos montar aqui embaixo agora já
Arrumado isso. Então, 3 vezes menos y, vou ter menos 3y. 3 vezes z, eu vou ter mais 3z. E 3 vezes 3, eu vou ter 9. Mantenha a última equação, que é 3y menos z igual a menos 5. Então, agora eu vou fazer a soma. Então, menos 3y mais 3y, eu vou ter 0. Aí eu vou ter o quê? 3z com menos 3z, com menos z, né? Desculpa, eu vou ter 2z. Então, eu tenho 2z e devo um z, eu vou ficar com 2z. E 9 menos 5, vou ter 4. Então, o que acontece? Eu zerei, nesse caso, eu consegui zerar a minha variável y da terceira equação. Então, cheguei a esse ponto aqui, 0. Então, agora eu vou montar ela completa aqui do lado. Então, vamos transferir para lá. Então, nós temos a primeira equação, que já está aqui do lado. A segunda equação a gente não precisa mexer, que é menos y mais z igual a 3. E a segunda equação que já foi reduzida. Então, ela vai ser o quê? 2z é igual a 4. Então, nós temos 0 na segunda, 0 na terceira linha, com outro 0 do y. Então, o que nós temos aqui? 0 e 0. Ó, conseguimos os 3y aqui. Então, nós vamos fazer o quê? O sistema de escalonamento. Vamos separar isso daqui e vamos achar o valor de z. Por quê? É a única equação das 3 que eu tenho apenas uma letrinha para achar. Então, não adianta eu ter um monte de letras dentro de uma equação, porque não vai me ajudar nada. Então, só consigo resolver o valor de uma letra quando eu tenho apenas uma letrinha só. Tá ok? Então, nesse caso, vai ser o 2z igual a 4. Então, vamos achar ele aqui. Então, z. Ele vai ser 2z igual a 4. Então, o valor de z vai ser igual ao quê? A esse 4 dividindo pelo 2 que estava acompanhando o z. Então, eu falo que z vai ser igual a 2, porque 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Muito bem. Então, vamos achar agora quem? Se eu tenho o valor de z, o z é válido para todos. Se eu tenho z aqui, eu também tenho z na segunda equação. Se eu tenho z na segunda equação, fica sobrando quem? O y aqui na segunda equação. Se fosse na terceira, ia ficar sobrando o x e o y, duas letras, não dá, só pode sobrar uma letra. Então, vai ser a segunda. Então, vamos transcrever ela para cá. Então, vai ser, vamos colocar aqui o valor de y, que é o menos z, desculpa, menos y, né? Então, vai ser menos y mais z igual a 3. Tá? Então, vamos achar o valor de y. Lembrando que o nosso z agora vale 2. Então, menos y mais o z, que agora é 2, tem que ser igual a 3. Então, menos o valor de y. Vamos deixar o y isolado, então vai ser igual a 3. Esse 2 é positivo, vem para o outro lado da igualdade como negativo. Então, menos y igual a 3 menos 2, que vai dar 1. Só que menos y fica feio. Então, o que a gente faz? Para deixar o y positivo, a gente inverte todos os números que estão do outro lado da igualdade. Então, se eu tenho 1 positivo, vai ficar agora menos 1. Então, pessoal, nós já temos o valor de z e o valor de y. Vamos aqui agora calcular agora o valor de x. Por que isso? Mesma coisa. Eu tenho agora o valor de z, eu tenho o valor de y. O que falta agora aqui? Somente o x, uma letra só. Então, se falta uma letra, eu consigo resolver isso. Vamos transcrever ela. Então, é o x mais 2y menos 3z tem que ser igual a menos 8. Então, lembrando que z vale 2 e o valor de y vale menos 1. Então, nós temos x mais 2 vezes o valor de y, que é menos 1, menos 3 vezes o valor de z, que agora vale 2. Tudo isso tem que ser igual a menos 8.
Então, x vai ser igual a 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Então, primeiro a gente resolve os parênteses, depois multiplicação e divisão, e aí depois a gente só soma e subtrai. Tudo isso tem que ser igual a menos 8. Então, x, se eu pegar o menos 2 e subtrair pelo menos 6, vou ficar devendo 8. Então, devo 2 e devo 6, fico devendo 8. Igual o menos 8 que já está lá. Então, x vai ser igual a quanto? Então, para mim deixar o x sozinho, eu vou ter que pegar esse menos 8 e jogar para o outro lado. Então, menos 8 mais 8. Aquele menos 8 que estava acompanhando x fica positivo. Então, o valor do x é o quê? Devo 8 e tenho 8, fico zerado. Então, pessoal, qual vai ser os valores então de x? Que vale 0, o valor de y vale menos 1, e o valor de z agora vale 2. Então, esse daqui são os valores que nós temos das três variáveis. Variável x, variável y e a variável z. Espero que tenha ficado aqui entendido. Tá ok? Bom, pessoal, agora vamos então pegar um exemplo aqui mais completo, né? Que é o exemplo 2. Então, nesse caso aqui, ao contrário do primeiro exemplo, o valor de x da segunda e da terceira equação, ele está acompanhado aqui, ele está completo. Tá? Então, todas as variáveis estão montadas aqui nas três equações. Qual que é o método do escalonamento? Lembra que eu comentei? A gente tem que zerar quem? Os valores de x e o valor de y da terceira equação. Então, a gente vai zerar o valor de x da segunda e da terceira equação e também zerar o valor de y da terceira equação. Então, a gente precisa primeiramente o quê? Zerar o valor de x da segunda equação. Então, a gente precisa eliminar esse menos 4x aqui e colocar nele o valor de zero. Então, a gente vai usar aquele método lá da soma, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos então aqui colocar eliminar deixa eu apagar aqui, o valor de menos 4x. Eliminar menos 4x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a primeira equação como referência, tá? E vai ser essa equação que vai zerar todo o restante, vai zerar todos os x's das equações. Então, a gente vai zerar o x da segunda e o x da terceira equação. Então, vamos lá montar ela. Então, colocar a referência, que é 2x, a primeira equação, né? Mais 4z igual a 3. E vamos colocar a segunda equação, que nós vamos ter que mexer. Mais y menos 7z igual a 2. Muito bem, então. Ora, a gente vai ter que transformar esse 2x em quanto? Em 4x. Por quê? Se eu tiver 4x com menos 4x, vai ser igual a zero. Então, eu vou ter que mexer nessa primeira equação, multiplicar ela toda por quanto? Por 2. Concorda comigo? Por quê? Vamos lá aqui, então. 2x vezes 2 vai dar 4x. Y vezes 2 vai dar mais 2y. Mais 4z vezes 2 vai dar 8z positivo. E 3 vezes 2 vai dar o 6 igual a 6 positivo. A gente coloca aqui agora a segunda equação. Mais y menos o 7z igual a 2. E vamos fazer o quê? Nós vamos somá-lo. Então, o que nós temos aqui? 4x com menos 4x vai dar zero. 2y com mais y vai dar mais 3y. E 8z menos 7z, 8 menos 7, vai dar mais z. E 6 mais 2 vai ser igual a 8. Muito bem, então. Então, o que acontece, pessoal? A primeira fase da nossa resolução é zerar esse menos 4. É chegar a isso daqui, ó. Já foi cumprida.
Chegamos aqui, resultado, 3y mais z. Então, vamos montando aqui no sistema. Então, a gente vai jogar para cá. Então, vai ser mais 3y mais z igual a 8. O que a gente precisa fazer agora? Qual é o próximo passo? Zerar o x da segunda equação, ou seja, eliminar agora o menos 6x. Então, vamos lá. Se vocês não aprenderam a fazer aquele método nos exercícios anteriores, é agora a oportunidade. Então, nós vamos o quê? Nós vamos eliminar o valor de quem? Do menos 6x. Então, lembrando, quais equações a gente vai trabalhar agora? A primeira e a terceira. A primeira vai ser sempre a referência. Então, nós vamos ter o quê? 2x mais y mais 4z vai ter que ser igual a 3. E a última equação, que é o menos 6x mais 3y menos 8z é igual a 5. Deixa eu só corrigir aqui. Mais z é igual a 5. Bom, então, vamos lá. Revisando, a gente eliminou o menos 4x, então a gente usou a primeira e a segunda equação, foi feito esse cálculo aqui, que agora essa segunda equação se transformou o quê? Nisso daqui. É o que está aqui, pessoal. Tá certo? Então, essa equação agora se transformou nisso. E nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que transformar agora toda essa terceira equação zerando o x e zerando o y. Só que nós estamos fazendo o que agora? Nós estamos agora zerando o menos 6x. Nós precisamos zerar esse x aqui, para cumprir o quê? O zeramento dessa coluna aqui, desses dois zeros. Então, vamos voltar lá. Então, para isso, o que acontece? Para mim eliminar esse x, eu tenho 2x com menos 6x. Se eu for somar aqui, não vai dar certo. Porque aqui vai dar quanto? Aqui vai dar menos 4x. Não é zero. Então, vou até apagar aqui. Então, nós vamos ter que fazer um arranjo aí. A gente vai multiplicar essa primeira equação por quanto? Por 3. Por quê? 3 vezes 2x vai dar 6x. 6x... em cima com menos 6x embaixo, eu zero ela. Então, vamos consertar isso aqui. Então, eu vou ter o quê? 6x mais 3y, porque y vezes 3 vai dar 3y. 4z vezes 3 vai dar 12z, igual 3 vezes 3 vai dar 9. Então, aqui eu vou ter menos 6x mais os 3y menos o 8z igual a 5. Então, agora, de fato, nós vamos fazer a soma. Então, 6x com menos 6x vai dar 0. Opa, já consegui zerar. Mais 3y com 3y, eu vou ter 6y. 12z com menos 8z, eu vou ter mais 4z. Então, eu tenho 12z e retiro 8z, fico com 4z. E 9 mais 5 vai me dar os 14. Pessoal, então o que acontece aqui? Nós fizemos, por enquanto, o zeramento do x. Agora, a gente também precisa fazer o quê? Zerar o valor de y. Tá ok? Então, como que a gente vai zerar esse y aqui agora? Nós temos 2x mais y mais 4z igual a 3. Nós temos 3y mais z igual a 8, que é 0, né? Já foi cumprido. E aqui também a gente já matou o x mais 6y, que é a última equação que a gente transformou. 4z igual a 14. Então, o que acontece? Essa equação, menos 6x mais 3y menos 8, se transformou nisso daqui agora, certo? Só que acontece, nós vamos ter que zerar quem agora? Esse cara aqui. Nós vamos ter que zerar ele. E como que nós vamos zerar? Eu não posso usar
a primeira equação, né? Porque vai ser 2x somar com tudo isso daqui não vai dar certo, porque ela é incompleta. Então, nós precisamos achar uma equação competente, uma equação compatível. Então, vai ser quem? Essas duas equações aqui, ó. Então, vamos lá. Então, nós vamos agora o quê? Eliminar o 6y. O que eu vou fazer agora? Vou pegar as duas equações, que é 3y mais z igual a 8, com 6y mais 4z igual a 14. Muito bem, então. Isso daqui a gente vai converter como? Se eu tenho 3y e 6y, se eu somar isso com isso, vai dar 9y, então no zero. Então eu vou ter que fazer um arranjo aqui de mexer em uma delas para que eu zere na soma. Então, acho que o jeito mais fácil é o quê? Multiplicar esse 3y por quanto? Por menos 2, porque vai dar menos 6y, com 6y vai dar zero. Então vamos fazer isso. Então eu vou multiplicar toda essa equação por menos 2. Então eu vou ter menos 6y menos 2z igual a menos 16. Mantém a equação de baixo, que é mais 4z igual a 14. Então aqui, ó, menos 6y mais 6y, opa, zeramos. Menos 2z com 4z, tenho 4z e devo 2, continuo com 2z. Devo 16 e tenho 14, opa, ainda fico devendo quanto? 2. Então, pessoal, o que acontece? Essa terceira equação se transformou nisso e agora ela se transformou nisso daqui. Então, cumprimos a meta. Então, vai ficar qual? Vai ficar mais 2z igual a menos 2. Então, aqui, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos escalonar essa equação aí. Então, ó, de novo, se eu tenho o valor de z, somente z aqui, eu consigo achar o valor dele, fazendo a operação. Aqui em cima, se eu tenho o valor de z, vai ficar sobrando quem? O valor de y. Então, eu consigo achar o valor de y porque é só uma letra. Se eu tenho o valor de y e tenho o valor de z, sobra somente uma letra. Que letra que é? É o x. E aí eu também consigo calcular ela. Então, a gente vai escalonar ela de baixo para cima. Tá? Então, a gente vai usar isso de baixo para cima. Então, vamos calcular o valor de z. Então, nós temos 2z igual a menos 2. Então, z vai ser menos 2 dividido por 2, que vai ser igual a menos 1. Então, z igual a menos 1. Então, está aqui. Aí, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos calcular o valor de y, onde z é igual a menos 1. Então, nós vamos pegar a segunda equação, que é 3y mais z igual a 8. Então, nós temos 3y menos 1, que é o valor de z agora, igual a 8. Então, 3y, vamos tentar achar o valor de y, vamos, né, deixando ela sozinha aí, vamos tentando deixar o y sozinho. Então, esse menos 1 está atrapalhando, ele vai para o outro lado como positivo. Então, 8 mais 1. Então, 3y é igual a 9. Então, o valor de y agora é 9 sobre 3. Então, y vai ser igual a 3, porque 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. E, por final, pessoal, nós vamos achar o valor de x, onde z é igual a menos 1 e y é igual a 3. Então, vamos lá pegar a primeira equação lá, que é 2x mais y mais 4z é igual a 3. Então, nós temos 2x, aqui é menos, né, pessoal? 2x, valor de y então é mais 3, mais
mais 4. Só corrigir aqui, pessoal. Aqui é 4z, né? Então é 4 vezes o valor de z, que a gente viu que é menos 1, igual a 3. Então, 2x mais 3, vamos resolver o que está em parênteses agora, que é isso daqui. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Multiplicação, sinais diferentes, resultado diferente, resultado negativo. Então, 2x, agora que nós temos aqui, menos 3, mais 3 com menos 4, se eu devo 4 e tenho 3, fico devendo 1, igual a 3. Vou isolando meu x, então menos 1 está atrapalhando, jogo ele para o outro lado, fica positivo. Então, 2x igual a 4, então, x igual a 4 sobre 2. Então, x é igual a 2. Pessoal, então, o que descobrimos aqui? Que x vale 2, o y vale 3 e o z vale menos 1. Esse é o resultado final do nosso sistema linear. Então, se a gente pegar esses valores e substituir em qualquer uma dessas equações, a igualdade vai ter que ser verdadeira. Tá ok? Então, só resumindo o processo. Eu tenho aqui uma equação completa, tá? Tenho todas as variáveis, x, o y e o z. E aí, qual que é o objetivo do método de escalonamento? É zerar o x da segunda e da terceira linha, e também zerar o y da terceira linha, ou seja, da terceira equação. Tá? Então, qual foi o primeiro passo? Zerar quem? O x da segunda equação. Quem é o x da segunda equação? É o menos 4. Então, zeramos o menos 4. Então, para eu zerar esse menos 4, eu preciso de uma equação que também tem um valor de x, que no caso é a primeira. Então, eu vou usar a primeira equação como referência para zerar o menos 4 e também para zerar o menos 6. Então, peguei aqui a primeira equação e a segunda equação. Fizemos um ajuste, multiplicamos a primeira equação por 2 e zeramos. E aí a segunda equação se transformou nisso daqui, zeramos. Precisamos agora zerar também o x da terceira. Então, para zerar o x da terceira, vou usar a primeira equação e vou trabalhar com a terceira. A primeira equação junto com a última equação. Multipliquei a primeira equação por quanto? Por 3. Por quê? 6x com menos 6x, eu zerei ela. Essa equação, essa terceira equação, se transformou em quê? Nisso daqui. Só que eu não posso colocar ela para cá, por quê? Porque eu preciso zerar também quem? O y. Esse y tem que ser zerado. Então, vamos eliminar esse y. Eu não vou usar a primeira equação como referência. Eu vou usar quem agora? A segunda equação aqui, ó. 3y mais z, porque eu tenho só as variáveis y e z. Se eu tenho as variáveis y e z, eu vou usar aqui também com y e z. Então, peguei a segunda equação que foi transformada, 3y mais z, e joguei ela para cá. Deixa eu desenhar aqui. Ó, joguei ela para cá. Tá ok? Então, tem a compatibilidade aqui, ó, y com y e z com z. Para sumir com y, eu multipliquei esse 3, ou toda a equação, por menos 2. Ficou isso daqui, ó, menos 6y com 6y, 0. E aí, cheguei a esse passo. Zerei o x, zerei o y, e montamos agora o método de escalonamento propriamente dito, que é de baixo para cima. Acho o valor de z, depois eu acho o valor de y, e por último eu acho o valor de x. Tá ok? Então, nós fizemos aqui esse método aqui. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá, essa pré-aula aí. E aí a gente vai tentar retomar isso em sala de aula. Um abraço.